Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês. Perguntaram para nós o que seria esse verbo que se fez carne, que está aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vejam lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo estava com Deus. No princípio, ninguém sabe esse princípio, né? Mas desde lá do tempos idos, do princípio, esse verbo já existia. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então era um Deus que estava com Deus. Então não pode ser uma pessoa só, né? Então esse verbo estava com Deus e esse verbo também era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então uma pessoa muito importante, né? Um ser tão importante, esse verbo, que ele estava com Deus, né? E ele era também Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse verbo estava a vida, e essa vida é a luz dos homens, não é? Então esse verbo era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Muito interessante isso. Que mais aqui? Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. A voz do que clama no deserto, né? Foi profetizado lá por Isaías. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele veio testificar da luz e todos deveriam crer por ele, não é? Que mais? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, João não era a luz, mas ele testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Nesse verbo, que tem a luz, que é a luz verdadeira, que alumia todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Prestaram atenção? Então esse verbo, ele veio para o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é importante. Todos que receberam esse verbo, essa luz maravilhosa, foram também ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então Deus é que é o Criador desses que aceitaram esse verbo, essa luz verdadeira. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, aqui não pode ser outra pessoa, outra personagem, a não ser Jesus, o Filho de Deus, que o verbo se fez. Então lá no princípio era o verbo, mas agora o verbo se fez carne, não é? E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus veio
tomou da carne, né? Não, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo e ele tinha que passar por essa experiência nossa, não é? Ele se fez carne e habitou entre nós, para mostrar para nós que é possível nós humanos servir a Deus. É possível. Quantas provações passou o Filho de Deus aqui nessa terra? E ele venceu todas as dificuldades. E mostra para nós que também é possível nós sermos semelhantes a ele, na obediência, na sinceridade, na fidelidade. É possível. Alguém diz, mas é muito difícil servir a Deus. Não, servir a Deus é muito fácil. É mais fácil do que servir ao mundo. Porque nós temos esse verbo que se fez carne. E ele disse lá nas suas instruções que ele veio nos ajudar para que nós pudéssemos ser semelhantes a ele, né? Semelhantes a Jesus, para que possamos herdar a vida eterna, porque ele comprou para nós lá na cruz. Então esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é muito interessante que esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Então Jesus é Deus, é o Deus Filho. Mas alguém diz, não, Jesus não pode ser Deus. Claro que é. Aqui São João nos declarou que ele é Deus, né? E a nenhum dos anjos disse jamais. Vê lá, Hebreus? Vamos dar uma passadinha em Hebreus. Vamos ver aqui o que está em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Olha aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, aquele verbo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja, o escritor de Hebreus confirma o escritor de João, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem? Cristo. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Então aquele verbo é gerado de Deus. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então Jesus, o verbo que se fez carne, é o Filho de Deus. E quanto outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Só se adora a Deus. E aqui foi dado ordem para todos os anjos adorar o Filho de Deus. E quanto aos anjos, disse a mais, o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, está revelado aqui para o nosso querido ouvinte, o nosso espectador, que ele perguntou quem era aquele verbo é Jesus, que é aqui confirmado em Hebreus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esse Salvador, não é? Jesus, o Salvador, para que nós possamos entender as histórias
e as profecias da Bíblia Sagrada. Forte abraço, até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.